tipo assim, o navio parado é prejuízo para o Brasil, para todo mundo. Então, ele quer navegar e a nossa função como engenheiro é dar os meios para que ele possa consertar e reparar o navio para que ele possa navegar. Então, tipo, a gente via bastante coisa. Eu trabalhava na 242, que é a oficina de divisão de oficinas mecânicas, que é a oficina líder lá do Arsenal, por isso que eu falei que a Marinha considera a mecânica como líder, porque a divisão de oficinas mecânicas é líder do reparo. E aí, seja muito bem-vindo a mais um 01Cast, o podcast oficial do Concurseiro 01. E nessa noite, estou aqui do meu lado o professor Gui. Que noite, cara. Hoje é terça-feira, meio-dia. Caraca, velho. Já quer mentir para eles assim, de cara? Não, mas hoje tem um convidado especial, mais um, né? Mais um, porque hoje, para os engenheiros aqui, vai ser um tema muito interessante. Para quem não é e quer ter curiosidade sobre como é que funciona aí, desde os meios navais e tudo mais, que a gente vai conversar um tema muito legal sobre isso. Boa. Primeiro tenente, Nunes aqui comigo, e ele hoje falou que vai abrir tudo, vai abrir o coração, abrir a caixa preta do navio. Abrir a caixa preta do navio. Obrigado, Nunes, obrigado por que aceitar o convite. Falar um pouquinho sobre o dia a dia do engenheiro, o dia a dia do militar, e também eu sei que você foi da Força Aérea, fez lá dentro alguns cursos, entende a caixa preta de avião também, e a gente vai conversar um pouquinho também. Obrigado, viu, por aceitar o convite. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade também. Estou aberto para falar, vamos ver. Vamos ver o que vai aparecer. Começa contando pra gente, Nunes, então, como que foi a sua trajetória assim que você saiu do ensino médio? O que você foi fazer e por que você foi fazer e tudo mais? Quando saí do ensino médio... Ou antes, do fundamental para o médio. Pode ser, Então, assim, eu fui aluno de colégio militar, né? Então, no colégio militar, a gente meio que é incentivado a fazer as academias militares. Então, eles têm bastante esse incentivo para ir para a SpaceX, para EPICAR, para o colégio naval. E quando eu estava no primeiro ano do colégio militar, eu fiz a prova para o colégio naval e para EPICAR e passei na EPICAR. E não tinha passado no colégio naval, mas na EPICAR eu tinha passado em 6º lugar. Né? Aí eu vi que era uma oportunidade, eu achava que seria legal, porque minha família tinha o pessoal do Exército. Só para eu vou quebrar o assunto, mas para quem não sabe o que é o EPICAR e a Escola Naval, e Colégio Naval, só para a gente entender. São duas escolas de formação de 2º grau, de ensino médio. Elas têm o 1º, 2º e 3º ano, diferente da SpaceX, pelo menos na minha época, só tinha o 3º ano. Que vão formar os oficiais, né? Os oficiais da Aeronáutica e da Marinha. Isso, e a SpaceX do Exército. E quando eu fui para o da FAB, né, tem a parte do exame médico, que é um exame médico pesado, então eles cobravam, hoje provavelmente eu não passava por causa do óculos, mas na época tinha que ter a visão 20x20, tinha que ter a coluna perfeita, tinha que ter tudo perfeito para entrar. Então só aí já muita gente fica no caminho do próprio concurso, né? E é um concurso que, se você parar para pensar, ele é um concurso que ele só termina no final da AFA. Porque você entra no EPICAR, mas todo ano você tem exame médico. E se você reprovar no exame médico, é rua. Caraca. Então, eles põem um número já, na minha visão, eles põem um número mais alto de oficiais para entrar para a aviação, para saber que eles querem sair com um número bem menor. Então, já eles sabem que vai ter uma taxa de conversão ali reduzida. Já. Vai ter gente que vai ficar pelo caminho. Vai ficar no caminho no exame médico, vai ficar no caminho na parte do voo, né? Então, tem o voo desliga bastante. Então, minha turma, quando foi para a AFA, ela foi com quase 200 cadetes, deve ter formado uns 100, então só aí já foi metade, né? Então, foi saindo por outros motivos. Teve gente também que, na adaptação pesada, o cara, não quero ficar aqui. Quantos anos tem mais ou menos nessa época aí? Uns 14? Não, da EPICAR o pessoal entra entre 13 e 18 anos. Eu entrei com 16. Então, já entrei, já estava no primeiro ano do ensino médio, então já repeti um ano, para voltar para a EPICAR, né? E, foi uma época diferente, né? Porque a Força Aérea ela é bem organizada. A impressão que eu tenho dela, pelo menos quando eu vivi lá, é que ela sabia o que ela queria de um oficial. Então, ela adestrava, o treinamento dela era voltado para formar piloto. Então, a EPICAR só é para piloto. Então, ela não fazia para a parte de infantaria e intendência. Esses entram direto na AFA. O pessoal da EPICAR era para piloto. Então, você tinha um treinamento físico-militar bem forte, a parte de estudos era uma parte forte, era internato, Barbacena também, interior, Minas Gerais.
Então, eu vim de Brasília, né? Então, eu já era crônico, como diria na Marinha, já ficava a bordo. Então, eu já tinha que dormir lá. Eu só podia ir nos fins de semana porque era impossível, né? Na época. Eu só podia ir de ônibus. Então, eu também tinha uma limitação da época do celular, né? Então, já era muito caro falar por celular, não tinha internet do jeito que é hoje. Então, assim, foi uma época que a gente teve muita união. E eu percebi que a minha turma na EPICAR foi uma turma que se uniu bastante, até hoje se mantém unida. Então, o pessoal ainda se dá, o pessoal ainda se conversa. Quando você precisa de ajuda, eles continuam ajudando. Então, ela tem uma formação diferente. A aeronáutica, ela une os oficiais. Então, a gente era bastante unido e a gente ainda é. E deixa eu perguntar, nesse período na EPICAR, já tem contato com avião, assim, já faz algum voo, já não quer pilotar, mas participa de algum... Eles começaram no meu ano lá, acho que foi do segundo para o terceiro ano, a ter uma parte de familiarização com o voo. Então, os capitães que cuidavam da gente ali na época, que eram responsáveis pela parte de ensino, eles estavam deixando a gente voar como carona, vamos dizer assim, no T-25, né? Que era o universal, que é utilizado na AFA, que eles acho que agora já estão descontinuando. Só para ter uma familiarização, para o cara ver como é que eu voo. É porque muita gente entra lá, tu passa 3 anos, não voa. Um pouquinho. Você fica o primeiro ano da AFA também não voa. Então, eles achavam assim que precisava motivar também para o cara entender o que é o voo, né? Então, assim, eles deram essa oportunidade, mas na EPICAR a gente não voava, não. Entendeu? Era mais a parte de estudo mesmo, em preparação para a AFA. Estuda da parte de meteorologia até... Ou não, ainda não chegou essa parte? Não. A parte de ensino médio mesmo? Não, ensino médio com parte de adestramento militar. Então, a gente tinha aquelas aulas de regulamento militar da aeronáutica, RDM, tudo isso aí, essa parte de militarismo, de armamento. Então, você tinha bastante lá e tinha a parte de exercício. Tinha o acampamento, tinha marcha. Então, cada ano tinha um exercício diferente programado. Então, assim, a gente tinha mais a parte voltada para o militarismo mesmo. Mas ainda no ensino médio ali, no EPICAR, você já tinha instrução de tiro e tudo? Você falou armamento? A gente teve instrução com o AK-47, né? Que é o armamento cara tá 16 anos ali, né? Puxando um fuzilzão maior que ele. Não, mas é o armamento que tem 14 anos. E quer brincar de CSGO na vida real? Joga CS em casa, não sabe o que está perdendo. Quer ver como é a AK-47, quer ver como atira. Também, eu não me lembro, já faz bastante tempo, foi em 2001, né? Caraca. Que eu entrei no primeiro ano, mas eu não me lembro se esteve em 9mm, mas a AK-47 eu lembro. Mas se brincou com armamentos menores, eu não sei, mas as grandes passam por todas ali. É diferente, ali é diferente. E a parte também, assim, a gente tinha... O nosso capitão, cada ano, tinha alguém no setor da divisão de alunos, né? Do corpo de alunos, que tinha um capitão específico como comandante. E a gente deu a sorte de ter um capitão que era um cara muito engajado. Então, assim, ele dava vida pela gente, ele dava instrução, ele se preocupava, ele unia muito o pessoal. Então, assim, minha turma acabou sendo favorecida por esse tipo de liderança, né? Então, foi um momento muito importante. Foi um momento que eu gostei muito e... Assim, eu sinto falta até hoje, porque é um momento que você vive e foi um dos melhores momentos da minha vida. Massa. Entendeu? E aí, acabou? Como é que acabou? Como é que acabou essa história de EPICAR e foi parar na Marinha? Mas antes, vamos contar por que acabou. Então, no terceiro ano, a gente é muito novo, né? Então, quando você entra nessas escolas militares de ensino médio, principalmente, você não tem uma certa maturidade para entender. As coisas na vida parecem muito mais pesadas do que são. Então, você imagina assim, são 7 anos para me formar quando eu entro lá. Aí, 7 anos demora muito para passar. E, você viveu pouco tempo. Às vezes você viveu 14 anos. 7 anos é metade da sua vida. Então, quando eu fazia essa conta... Pensar, né? É muito tempo. E quando eu saí de férias no terceiro ano, meus colegas todos em faculdade, todo mundo... tendo uma vida diferente, curtindo né? Festa pra lá e pra cá, domingo a domingo. Uma rotina melhor, né? Cachaça. Não que lá não tivesse, né? Lá também tinha, mas só no fim de semana. Mas você via que era diferente e... Eles pareciam mais felizes. Pareciam mais felizes. Não que a gente não fosse, mas a gente tinha todo um regramento, né? E como era uma coisa que eu não tinha um sonho de ser piloto, na verdade. Quando eu entrei, eu queria ser militar. E, na época, ser piloto, a gente sempre tem esse medo de ser desligado.
Porque qualquer coisa pode acontecer. Você pode, por exemplo, ter um acidente e ficar com uma surdez parcial. E aí? Você vai ser desligado porque teve um problema no ouvido. Então, assim, eu fazia essa conta e ficava pensando, cara, e se eu for desligado no 4º ano da AFA? E acontece. Tem cara que é desligado no 4º ano da AFA. Imagina, tu passar... E tem gente que volta para o 1º ano como infante e intendente. E passa mais 4 anos para se formar. É porque é outro curso. É outro curso. Será que o cara não poderia virar intendente? Então, mas daí ele consegue internamente voltar, tipo, não? Tem umas vagas, pelo menos na época tinha separado, eu acho que ainda tem. O cara, quando é desligado em voo, ele consegue fazer o concurso para voltar com umas vagas especiais, entendeu? Porque... Mas é muito sacanagem. Isso é inteiramente diferente. Os 4 anos, por exemplo, não tem nada igual que o aviador vai cursar com o intendente, com o infante? Existe um ciclo básico, né, que daria para fazer, mas eu acho que para entrar na turma é melhor você voltar, assim, eles pensam assim, é melhor você voltar para o 1º ano, começar de novo. Assim, pensando pelo lado do cara, eu acho que não precisava, né, mas é como é. Então, se o cara se decide a fazer isso, volte os 4 anos ou volte 2 anos, se o cara for desligado no 2º ano, né? Então, ela te dá essa oportunidade de voltar com vagas especiais. Às vezes, você não está nem na idade para fazer o concurso da AFA. Você está com, sei lá, 23, 24 anos. Mas você tem o direito de fazer vaga especial, assim como tem para o ITA também. Então, o cara consegue fazer em vez de fazer o concurso do ITA para passar com a nota competindo com a galera, não, ele precisa passar na média e ele entra no ITA. Tem umas vagas especiais para quem é desligado em parte de exame médico. Então, tinha isso. Então, né? tem muitas possibilidades ainda que ele pode seguir. E tem uma coisa interessante, assim, uma curiosidade, pelo menos de EPICAR, a gente não fazia prova com ninguém fiscalizando. Quando tinha prova, a gente ia deixado na sala e fazia. Eles tinham um chamado código de honra, que todo mundo devia dizer a verdade, agir com integridade, então o pessoal não colava. Não colava. É lógico que já teve caso de alguém colar, mas o cara foi punido e muitos foram desligados. Mas você passava, tipo assim, é a nota que você tirou, entendeu? Então... Eles queriam botar isso na sua cabeça, que você tinha uma... Ninguém precisa te fiscalizar, né? Ninguém precisa te fiscalizar. Você tem que fazer o certo. Então, estou formando oficial, eu não estou formando qualquer um, entendeu? Então, eles falam assim, estou formando um cara para ser líder. Então, eles tinham assim, aprender para liderar, era uma das coisas que eles ensinavam para gente. Então, assim, era diferente. Então, você aprendia a dar valor. Você sabia que se colasse, estava fazendo errado. Eu não sentia, por exemplo, competição interna de, cara, eu tenho que ser o primeiro, então tem que ser... Tipo, não tinha essa desunião, competir para ser melhor que o outro. Não, você ia estar na classificação que você tiver, você vai estudar, mas você também vai ajudar o outro, entendeu? Então, a gente tinha essa união. Viu a cama do cara desarrumada? Vai lá e arruma, entendeu? Porque o cara pode estar com algum problema, entendeu? Então, o pessoal cuidava um do outro. Que massa. Então, a Força Aérea tem um estilo diferente de lidar nas academias. Assim, eu não conhecia a Escola Naval e nem o Exército. Eu visitei a AMAN, mas eu sei que na EPICAR e na AFA é diferente. Entendeu? E o oficial que forma na AFA, ele forma com qual diploma? Porque na AMAN eu sei que ele forma com bacharel em ciências militares, eu acho. Então, na AFA, na minha turma, eles instituíram... Eu não vivi, mas eu ouvi meus colegas comentando, né? Eles colocaram o curso de administração em paralelo, que era dado pela Unicamp. Então, os caras, além de fazer o curso de voo, o cara saía com o diploma de administração. Então, tinha uma carga horária monstruosa. Então, eles saíram com parte também de administração de voo. E a administração foi para os 3. Foi para o pessoal da infantaria e da intendência, já sairia também. A intendência dá tudo. Já está já é bem a área. E na Escola Naval é ciências náuticas. Ciências militares no Exército, ciências náuticas na Marinha e administração na Aeronáutica. E também voo, mas assim, eu acho que eu não sei qual que daria para voo, né? Piloto, assim, não sei qual é o curso, talvez ciências aeronáuticas. Deve ter algo desse tipo. Deve ter algo tipo assim. Talvez tenha. E aí não quis mais curtir essa vida. Sua mãe e seu pai não falaram nada, não? Pô, meu filho. Eu tive que... Você tá ficando louco, vou ter que te bater até você voltar pra lá. Eu tive medo, de apanhar mesmo quando chegasse em casa, porque eles foram contra, né? Mas, assim, no fim, entende, né? Que filho é filho, né? Você vê que, não é o que ele queria. Não é o que ele quer, ele não tá feliz. Assim, o que eles falaram que você vai se arrepender, tá tomando decisão... Tudo que eles falaram realmente aconteceu. Eu me arrependi. Falta de aviso não foi.
Eles estavam certos. Assim, eles são experientes, né? Então, eles são os pais, não é à toa, né? Eles querem nosso bem. Mas, assim, na época eu achava que não era o melhor para mim. Eu achava que, pô, eu queria outra coisa, eu queria uma vida diferente. E aí eu saí para fazer engenharia, né? Aí fez engenharia onde? Fiz na Universidade de Brasília, né? Voltei para casa, para Brasília. Qual engenharia você fez? Engenharia mecânica. A melhor engenharia? Melhor engenharia. A segunda melhor, depois da engenharia elétrica. A melhor engenharia? Pô, para a Marinha é melhor. Eu sei que a Marinha gosta muito de mecânico. E não é guerra. Viu? Cara, só ilusão. Um dia você vai entender. É que você não tem essa capacidade ainda para entender que é a melhor, entendeu? É que tem que chegar num posto acima. Não, mas a elétrica é boa também. É boa, não é ruim. Tudo que eu não sei tá na elétrica. Boa. Porque eu não sei nada de elétrica. De partes, assim, parte mecânica, quando chega, mostra um negócio, circuito elétrico. Ih, manda para eletricista. Isso aí não dá, não. Nem os engenheiros eletricistas sabem direito, cara. Sendo bem sincero, pegar metade da minha turma lá, nem ia entregar um circuito para eles assim, o que é isso aqui? Ih, rapaz. Esqueci faz tempo. Isso aí é um circuito. É, só isso. Né? E aí, fez engenharia mecânica. Sim. E aí fez concurso direto? Como é que foi? Não, então. Aí eu fiz engenharia mecânica, terminei a mecânica e tive a oportunidade de fazer o mestrado, né? Aí ingressou direto, assim, já. Se formou e já fez? Já fui direto porque como eu estava fazendo a parte de simulação numérica, era contato mecânico e o meu professor ele precisava de alguém para trabalhar num projeto com ele na CELG. Então, ele queria me utilizar. Ele viu que eu estava tendo habilidade em usar o programa de elementos finitos. Ele falou, não, então eu quero que você faça parte. Você tem interesse? Eu estava com emprego na época. Eu ia perguntar. Você fez porque foi mandatório pelo mercado de trabalho ou foi porque você quis de verdade? Não, foi mandatório pelo mercado de trabalho. Poucas pessoas fazem mestrado porque querem. Né? Porque, pô, a graduação é difícil. Eu vou te falar que o mestrado é fácil. Mas você trabalha muito e recebe pouco, é esse que é o problema. Não, trabalha muito e recebe pouco, mas a matéria é mais focada. A graduação é tudo. E tipo, cara, porra, cada semestre, se você bombar uma matéria na faculdade, vai acumulando com outra que não tem nada a ver com aquela e começa a ficar uma bola de neve que não acaba. Então, assim, a mecânica ela é gigante. Então, ela tem a parte de termo, tem a parte de fluidos, tem a parte de estrutura. Então, é muita coisa. E, às vezes, você tem mais habilidade com uma que com a outra. E, pô, quando eu fui para o mestrado, eu fui naquilo que eu queria. Né? E, às vezes, tem uns pré-requisitos que não faz sentido nenhum, cara. Na minha graduação, uma hora o departamento de engenharia elétrica achou coerente colocar química como pré-requisito para elétrica. Para fazer circuitos 1, você tinha que fazer química antes. Só porque um assunto da matéria de química era para eletrólise, um negócio tipo assim, que você consegue fazer energia com batata, entendeu? Já que dá para fazer, então agora vai ser pré-requisito. Não sentido nenhum, cara. Nenhum. Mas é que você quer fazer uma pilha, né? Pô, tem... Vai que tu tá no meio da selva, cara. Você fazer uma pilha. Como é que vai saber? Tem que botar uma matéria aleatória para valer a pena, né? Não, é porque, tipo... Na cabeça, senão todo o calor que tá vai pulando. O cara vai pulando. Você tá no 10º período e aí, o que você tá cursando? Química, que é a matéria do primeiro período, entendeu? Só pra isso eles impediram. É aquela matéria que o cara sempre bomba, porque ele, pô, não vou dar atenção nisso aqui, não. E tinha uns caras que era gênio. Tipo assim, o cara começava a tomar muita reprovação, até nas matérias que faziam sentido. Por exemplo, pô, não tem como você fazer cálculo 2 sem fazer cálculo 1. Nem cálculo 3 sem fazer cálculo 2. E aí o cara começava a reprovando muito, e uma hora com a conta parava de fechar, mano. Você fazia a conta, e, pô, o cara já reprovou 5 vezes isso daqui, ele tem 15 períodos pra formar. E ele ainda tem 5 matérias para frente, são pré-requisitos, essa conta esse cara não vai formar. Aí ele começa a pedir recurso lá, entra com recurso lá no departamento de administrativo ali e tal, pede para liberar no colegiado, os caras liberam. Então, beleza, você pode fazer as duas juntos. Pode fazer cálculo 1 e cálculo 2 ao mesmo tempo. Aí o cara passa em cálculo 2 e não passa em cálculo 1. Mano, eu não sei como que eles conseguiam fazer isso na minha faculdade. Aí sabe o que o cara chegava e fazia? Ia fazer cálculo 1 no semestre seguinte de novo, já passou em cálculo 2 e falava, professor, eu não preciso vir nessa aula aqui não, né? Olha pra você ver. Eu sei o 2, que é o avançado, eu não vou saber o 1, que é o básico. Tem base, cara. Aluno é picareta. Cada um nota até em pingo d'água. A faculdade teve muito disso, né? Tipo assim, eu sempre achei estranho o cara se formar com 4 anos e meio. Teve uns gênios que formaram em 4 anos. Cara, normal, eu formei em 6. Por quê? Porque tu tem as matérias que você tem que dar uma bombada ali, porque não dá, cara. Tem semestre que é tudo muito pesado. Aí tu já vai fazer a prova, todas as provas no mesmo dia. Por que eu vou bombar? Vou bombar essa aqui, porque essa aqui eu não vou conseguir estudar. E assim, você tem que administrar, né? E faculdade pública é horário bagunçado, o dia inteiro de aula. E horários espaçados ainda, né? Sim. Cara, é complicado.
Mas foi um período muito bom, assim. Eu não odiei a graduação, adorei o mestrado, o mestrado excelente. Terminei no tempo, 2 anos, cravado. Aí, quando terminei o mestrado, veio a oportunidade de fazer o doutorado. Aí o meu orientador... Obrigado ao mercado também obrigou a fazer o doutorado, que eu achava muito importante na época. O mercado achou muito importante você fazer um doutorado. Esse mercado, ele sabe de tudo, cara. Aí, foi assim... No fim, o doutorado que eu estava fazendo era na área de óleo e gás. Então, tipo assim, me coxou também no fim das contas também por causa do óleo e gás. Mas, assim, não tinha emprego em 2016. Uhum. 2016, quando eu terminei o mestrado, vou fazer concurso público para quê? Para Câmara Federal, para o Senado Federal ou vou ser engenheiro? Uhum. Aí o cara, quer fazer o doutorado? A gente vai ter chance, você vai fazer sanduíche, vai poder estudar na Faculdade do Porto. Aí, vou fazer, né? Aí eu comecei a fazer o doutorado e eu nunca queria ir para a Europa. O cara falou assim, não, vai abrir a vaga agora para ir para a Universidade do Porto. Mas é tudo em inglês. Eu, cara, quero não. Inglês não, tô fora. Mas aí fui enrolando. Aí em 2017, um colega meu que estava no doutorado comigo, já tinha pedido baixa do doutorado, né? Tinha ido para a Europa, que estava trabalhando já. Ele falou, cara, abriu o concurso da Marinha. Eu acho que tu passa. Ele falou assim, acho que tu consegue passar, porque tu consegue estudar, acho que tu consegue se virar. Aí, fui ver, né, a parte do concurso, não sabia que tinha cursinho. Na verdade, na época não tinha ideia. Era o primeiro ano do Engenharia Marinha, finado em Engenharia Marinha na época. Eu não conhecia, na verdade eu nem pesquisei. Foi muito intuitivo, na verdade. Eu peguei a matéria e fui ver, né, a primeira fase, matemática e física. Vou estudar sozinho, eu peguei o livro do Hibler não, do Halliday. O Hibler foi depois, né? Esses materiais. Estático, de mecânica dos materiais. Mas aí, fui pegar o Halliday, fui fazer os exercícios resolvidos, fui ver, e nem tinha visto a prova. Aí, vou fazer o que eu acho que dá para fazer. Aí, na primeira fase, de 20 questões, eu acertei 14. Aí eu, já era, né? Me ferrei. Aí eu, cara, quer saber? Vou dar o gás agora na segunda fase. E comecei a estudar, e comecei a pegar os livros e fui vendo o edital, isso aqui não vai cair nunca. Como fazer um parafuso, né? Isso não vai cair, isso aqui, delinear mancal também não vai cair. E eu fui escolhendo as matérias para estudar. Aí das 80 questões, podia até 80 pontos, eu fiz 72. Uhum. E ainda eu errei uma coisa de elétrica lá, porque eu botei, era watts e eu botei quilowatts. Caramba. Eles me cortaram metade da questão. Eu tinha que dar zero. De 1000 também, né? Não, tinha que ter dado zero, né? Eu errei 1000 vezes, só isso. Mas tudo bem, ela me deu metade. É bem justa a correção da Marinha da parte discursiva. O cara dá bastante ponto. Eu não sei quem corrige, acho que é o pessoal da USP que corrige. É quem faz a prova mesmo. A USP, o pessoal da USP que corrige. E eu acho eles, assim, bem... coerentes. Bem piedosos, eu diria até. Porque eu lembro que eu pedi vista de prova e eu vi coisas lá que eu falei, caraca, eu errei tudo isso e ele me deu metade da prova. Metade da questão. Os caras eu pedi para ver só para pedir mesmo. Eu também. E vale a pena pedir, viu? Vale a pena. Vale, eu queria saber o que eu errei, né? Quando eu vi quilowatt, caralho, isso aqui eu errei feio. Eu errei rude. Quero saber não, né? Mas aí no fim, né? Tipo, acho que foi o primeiro ano que teve a parte de título, né? Que valia muito. Aí eu tinha mestrado, né? Então eu estava fora realmente das vagas, porque minha primeira fase foi meio ruim, né? Uhum. Tirar 14, teve gente que tirou 20, 18, 19, tudo muito alto. Mas na hora que botou o mestrado, aí eu estava dentro das vagas, né? Tinha muita vaga, né? Tinha muita vaga. Eram 12 vagas. Tinha muita vaga, eram 12 vagas, né? Na época que Marinha estava em tempos de ouro. Sim. E aí entrou na Marinha... Aí fez CFO, saudoso CFO, ficou um ano lá marchando e fez formatura, de férias. É um ano que vale muito a pena, porque se você parar para pensar o que você faz lá para ganhar dinheiro, vale muito a pena. Para quem também ficou correndo na EPICAR para lá e para cá, né? Lá não corria, não fazia educação física, era bem só ia pra sala de aula, ficava sentado vendo o professor falar. Estudar, o cara tinha que botar tudo que os caras aprenderam em 7 anos na colégio naval, escola naval na tua cabeça em 10 meses. Como ele vai fazer isso, eu não sei. Até hoje eu não lembro. Que era decorar o que para fazer o dia seguinte você aprende na prática, né? Quando você está trabalhando nas OMs, você realmente vê a aplicação daquilo. Mas na época, parte de tendência. Cara, não entendi nada. Ordenador de despesa e tal. Eu decorava, mas quem é o ordenador? Não sei. Aí, depois que saiu, ordenador de despesa, comandante e tal. Aí, começa a prestar atenção. Mas realmente. Faz sentido as coisas. Sim.
Porque nada faz sentido também, né? Vai decorar a parte de militarismo com sentido, você não vai ver muito sentido, não. Muito, muito louco. E a comparação ali, tipo, dessa parte, da parte militar ali mesmo, da Marinha para a Aeronáutica ali, o que tu esperava do CFO, da questão assim de tipo, achava que ia ser mais rígido nessa questão, quero dizer? Cara, achava. Eu achava assim, porque a Nape, cara, era rígida. Então, quando eu cheguei lá, caraca, vai ter que marchar pra caramba, ter que estudar, vai ter horário de pernoite para estudo. E, tipo assim, eu acho que pela imaturidade, assim, eu já era mais velho, né? Mas já devia ter percebido que quando você entra na Marinha, você já é guarda-marinha, né? Uhum. É como se fosse o aspirante da FAB. Então, você não vai ter mais aquela vida de aluno que eu achava que ia ter, né? Então foi muito tranquilo, muito tranquilo. Dá para passar com o pé nas costas. Tipo, pô, não é pesado a parte de militarismo, bem light mesmo. Fazer o básico ali, você consegue se virar. Faz uma parte de esporte, se quiser conceito, e vai. E beleza, acabou o CFO, se formou, formatura maravilhosa, ficou 3 semanas marchando lá para treinar para formatura, fez a formatura, chamou os pais. Sim. E aí quando se formou, no dia da formatura lá, como é que foi? Cara, foi um dia quente. Eu ia perguntar o seguinte, porque seus pais devem ter ficado revoltados quando você não se formou oficial na AFA e aí agora estava na Marinha. Como é que foi essa sensação aí? Cara, tipo assim, eu lembro, assim, eu posso estar imaginando, sonhando, mas eu lembro que na época minha mãe ficou muito brava na Epicá, porque você nem deu a oportunidade da gente ir na sua formatura. Então, porque faltava tipo 4 meses para me formar, entendeu? Então, caramba. Assim, realmente... Eu queria sair, era muito imediatista, né? Uhum. Mas assim, hoje em dia, pô, eu teria ficado 4 meses, talvez teria ficado 1 ano na AFA para ver como é. Hoje em dia eu tenho mais paciência. Uhum. Tanto é que, pô, por exemplo, quando eu cheguei no CAW, eu pensei, pô, cara, se eu tivesse na minha época lá, eu ia pedir baixa aqui. Uhum. Porque é voltar para... Quando você tem uma vida confortável já de adulto, voltar para a parte militar não é legal, cara. Uhum. Mas... Assim, minha mãe, ela ficou muito feliz, com certeza. Ela sempre quis... Ela queria me entregar a espada, né? Mas a Marinha não é assim que faz. Quem te entrega a espada é um almirante. Mas, assim, ela trocou a platina. Então, acho que, assim, para ela foi muito importante. Ela conseguiu cumprir essa... Vamos dizer assim, o orgulho dela, porque o irmão dela era militar. Ela vinha de uma família militar. Então, para ela, isso era importante. Né? E ela, uma vez ela falou para mim que se ela fosse homem na época dela, ela teria sido militar. Então, se ela tivesse essa oportunidade, porque na época dela as mulheres não tinham tanta chance, entendeu? Então, eu acho que por essa parte de orgulho minha mãe ficou bem satisfeita. Deu check. Cumpriu, checou e tipo, na Marinha tá bom. Tá bom. E aí, saiu do CFO, foi trabalhar onde? Fui pro Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha. O que faz lá? Então, lá é a parte de armazenamento e manutenção dos armamentos da Marinha, né? Uhum. Então, míssil, torpedo, minas e bombas, parte de explosivo também, tem os paióis lá que a gente fazia... A gente não, porque eu não trabalhava junto com o Departamento de Armas, mas a OM em si, ela cuidava da manutenção e entrega desse material para a esquadra. E fuzileiro naval também. E aí os mísseis, assim, eles têm que ter uma manutenção, assim, ou como é que funciona? Tipo, como é que funciona a parte de manutenção desses armamentos lá que ficam... Essa pergunta é importante, mas mais importante que isso a gente tem míssil para quantas horas de guerra? Cara, se eu falar aqui, é capaz da Marinha vir aqui e me deletar, né? Tipo... já vai gastar um míssil já. Já vai gastar um míssil. Se jogar todos os mísseis de uma vez, a gente não tem para nenhuma hora, né? Mas vou dizer que... só jogar todos de uma vez. Vou dizer que tem bastante míssil moderno, né? Ainda estava em fase de modernização, né? A OM estava recebendo a parte do armamento do Scorpene, que é a parte do submarino nuclear, então estava desenvolvendo a parte do EXOC, da oficina do EXOC. E do torpedo também, né? Vai mudar a parte do torpedo. Então, assim, tem bastante coisa. Mas a questão de manutenção, ela precisa fazer algumas coisas que é preventivo. Tem nos manuais dos próprios fabricantes, né? Então ela cumpria aquela rotina. Mas esses mísseis, todos eles estão sofrendo atualização, você falou? Modernização? Então, dependendo do armamento, por exemplo, nem todo navio, por exemplo, o submarino novo não é o mesmo torpedo. Então eles trocam. Aí é o F-21, que é o torpedo que é diferente, o motor é elétrico. Já o MK-48, que era o torpedo dos submarinos antigos, era motor a combustão.
Então já muda o tipo de logística, o tipo de armamento. E é só para deixar esclarecer, né? A Marinha opera hoje com submarino classe Tupi. Sim. E aí a Marinha está desenvolvendo através do programa de submarinos, que é o ProSub, comprou por meio da França lá os classes Corpene, que é um submarino classe francês, que vai ser chamado aqui no Brasil de classe Riachuelo. Sim. E eles são diferentes do sistema de armamento, assim, ou o torpedo não dá para reaproveitar o da classe anterior, não dá para, tipo, ou dá para fazer uma adaptação? Não é tão simples, porque são diferentes até a parte de saída de dentro do tubo, né? Tem torpedo que ele já sai do tubo vamos dizer assim, com o hélice rodando para sair. Tem torpedo que ele toma uma pancada e vai, entendeu? Então ele é expulso do tubo. Então, dependendo do armamento, não é todo armamento que se adapta, não. Então, quando a Marinha fez esse contrato, ela assinou para ter o F-21, que também é francês, né? Então teve que modernizar uma oficina só para o F-21. Lá no CEMASM. No CEMASM também tá e lá. O francês, ele é expulso ou ele já sai... Tu lembra, sabe dizer? Cara, não lembro se ele é expulso. É porque eu não trabalhava diretamente com a parte de armamento, né? Então, mas assim, acompanhava também o pessoal conversando. E conhecia a parte da rotina das oficinas também. Mas eu trabalhava mais com a parte de apoio logístico, porque engenheiro mecânico acaba virando dono de embarcação, né? Então era dono de embarcação e viatura, então fazia manutenção. Não é uma OM que tem muitas funções de mecânico lá, né? É muito eletrônico, químico. Eletricista tem bastante. Assim, mecânico até pode ter, mas não é... Teria no Minas e Bombas, talvez por causa do funcionamento dos dispositivos. Na parte quando o motor era a combustão, vai fazer sentido. Mas míssil do torpedo? Mas como assim, o engenheiro lá, nessa parte de manutenção, ele não fazia nada que fosse diferente do manual, então talvez não precisasse tanto de tantos engenheiros lá no próprio de mísseis. Entendeu? Alguma pergunta sobre... Pode perguntar. Cara, a minha pergunta é, em questão de poder bélico, assim, esses mísseis antigos para os novos mudam uma coisa, ou é só questão de como eles são ejetados mesmo? Avança, né? Avança a parte de eletrônica também, por exemplo. Até a parte da bancada de teste, né? Então, tem bancadas de teste mais antigas, e tem mais controle, né? Mais a forma de controlar como ele funciona, a parte de automatização, eles mudam sim. E tem... Avança. Isso é uma pergunta interessante. Uma vez que esses mísseis mais novos, uma vez que eles foram acionados, tem como mudar a rota se precisar? Assim, rapaz, deu ruim ali, mandei para o lugar errado. O Exocet, ele... Assim, eu realmente não lembro, mas ele conseguia setar. Se setava o alvo, né? E tanto é que quando ele saía do tubo, ele subia alto e depois descia mais rente, né? Para acertar o navio. Na teoria, sim, ele dá para mudar, porque são armamentos inteligentes, né? Tanto é que a gente falava que a gente cuidava de armamento inteligente. Então, tinha míssil e foguete. Foguete era o armamento burro, que você soltava e vai reto, né? Era uma vez. Na verdade, ele segue, tem um sensor de calor, que daí ele segue, por exemplo, a aeronave. Como é que é? Seahawk, que era os assim? Não. Tem uns que era o nome deles. Da Marinha, eu lembro que tinha o Aspid, né? O Aspid. Eu não lembro da parte para aviação, não. Aí tinha uns que soltavam que eles têm sensor de calor e eles seguem tipo o motor do avião, do jato, enfim. E tem também, aí tem os navios de superfície, que é o quê? Que é os Exocet. Exocet. Só que chama, só que o T é mudo porque é francês. Entendeu? Tinha até uma música chamada Exocet Calcinha, não sei se lembra. É uma música da década de 80 que... Depois que eu ouvi Exocet pela primeira vez, eu já vi isso aí em algum lugar. Aí tem uma música da década de 80 que fala isso, eu não lembro quem era, se era Camisa de Vênus, não lembro. Mas que tem... Não é da minha época. Que eu acho que é da época da Guerra das Malvinas. Eles usaram a Exocet. Por quê? Porque a Guerra das Malvinas, a Argentina, ela foi destroçada na guerra, né? A Inglaterra, a Grã-Bretanha tinha um poder bélico muito maior que a Argentina. Só que a Argentina conseguiu fazer um estrago na marinha inglesa com os Exocet. Os Exocets podem ser operados tanto de navio superfície, que é um navio que é lançado do navio para atingir outro navio, como também pode ser operado por meios aéreos, helicóptero, caça, enfim. E a Marinha Argentina, ela acabou sendo dizimada, mas não no sentido de ser dizimada, de destruída, mas ela acabou com o poderio ofensivo dela porque veio um submarino nuclear inglês,
ficou nas águas argentinas, ali no canal da saída ali da Bacia da Prata, e aí todos os navios argentinos que saíam, na verdade foram 2, foram o Belgrano e outro, que quando saíram eles foram abatidos pelo submarino nuclear, eles não sabiam onde é que ele estava, ele podia estar em qualquer lugar. Sabia o que estava acontecendo. E não sabia o que estava acontecendo, e daí o que eles fizeram? Não vamos sair mais de navio, vamos deixar todos eles quietinhos. Cancela tudo, e a Inglaterra falou, né, se sair de navio a gente vai bater vocês. E aí a Argentina começou a operar os Exocet com os caças. E ela conseguiu, na época, acho que atingir 2 navios ingleses. Ela deu um prejuízo grande. Deu um prejuízo grande. A Inglaterra, dizem que até a Margaret Thatcher pensou em usar bomba atômica. Caramba. De raiva. O negócio deu um prejuízo grande. E um deles... Os hermanos não dava da mão. Um dos navios atingidos pelo Exocet, inclusive foi depois comprado pelo Brasil, que é um dos navios da classe Greenhow, que eu não sei se é a Rademacher, ou a Greenhow ou a Belzise. É uma das 3 que foi atingida pelo navio da classe... Um míssil Exocet, mas não teve uma avaria tão grande a ponto de ser... de precisar ser... De dar baixa. E aí o Brasil comprou depois desse navio, já estava reformado e tal, e aí estava operando no Brasil até pouco tempo. Eu não sei se é a Rademacher, a Greenhow ou a Belzise. É uma das 3. Eu não lembro. Assim, eu lembro da manutenção da Rademacher, né? A Belzise eu acho que ela já tinha dado baixa. E a Greenhow também tinha dado baixa. Tinha dado baixa. Aqui na Marinha. A Rademacher acho que deu baixa agora há pouco, né? Ou ela já deu baixa? Não, acho que ela ainda está ela ainda está em processo, né? Tipo assim, ela ainda está em manutenção. Então ela não... Até quando eu saí lá do Arsenal, não tinha dado baixa, não. Mas Exocet é um dos mísseis mais... Não vou dizer que é importante, mas mais... É versátil, né? Versátil, bem utilizado no mundo inteiro, e é francês. Como o almirante Paulo Ricardo falou uma vez dele aqui, falou que ele também é lançado do helicóptero, eu acho, ele falou o preço. Mas falou que era umas milhões. E, cara, é um computador, assim, dentro, né? Tem tipo assim, ele é aquele negócio comprido, né? Mas ele, assim, por exemplo, ele tem um pedaço da cabeça, não sei, que é o radar, e tem um outro pedaço que é o combustível, outro pedaço é só a parte de computação, né? Tipo, muito computador lá dentro, sabe? A gente acha que é só um monte explosivo, mas não. Eletrônica até falar que eletrônica pra caramba pra poder o quê? Você setar, ele saber onde é que tá o alvo, e aí você consegue setar de várias formas, assim, não vou lembrar, tem até os botões lá, eu lembro que te aprende no CFO. Tem o SOP, que é sistema operativos, né? Na matéria no CFO que a gente aprende que é sistema de operações operativos, eu não lembro. É um sistema operativo, difícil pra cacete. E só engenheiros têm, e a matéria mais difícil do CFO para engenheiros. E aí a gente aprende os botãozinhos que pode operar e tal. E aí eu lembro que o Exocet ele pode ser setado para, tipo, ele varrer a área, ele ser ejetado do navio ali, né, para atingir o alvo, e ele varrer a área que ele vai escolher, ou você, tipo assim, se tem um comboio de navio, você quer abater aquele que... Maior, né? O mais importante, que é geralmente um navio aeródromo, né, um porta-aviões, é um navio que está carregando uma carga importante, e você não quer abater uma fragata que está escoltando aquele navio. Então você seta no navio maior, e daí você consegue setar, tipo assim, fazer com que ele exclua, porque ele vai fazer o quê? Ele vai varrer a área do radar e vai ver os pontos ali que são detectados e vai ver, tipo, ó, esse ponto aqui não é, porque é muito pequeno, que é uma fragata, eu quero o grande ali, que é o aeródromo, daí você consegue setar dessa forma, para que ele vai e atinja o alvo daquela forma ali. E ele sai, como ele falou, ele sai do navio, voa, sei lá, uns 100, 200 metros, 50 metros, não sei dizer, e depois anda rasante no mar. A 3 metros de altura do mar, no máximo, assim. É que a ideia é bater próximo da quilha, né? Você tem que bater a quilha, bateu a quilha do navio, já era. Pegou ali a área do motor, já era. Então, isso aí. A intenção dele é transformar a maior avaria possível. Se ele bater na parte de cima do navio, onde fica a parte de radar... O chaminé, ou onde estão os quartos, né, que é os camarotes, não, só vai matar gente. O navio não vai cair inoperante. A intenção é deixar inoperante parado. Inoperante. E ele também, voando rasante ao mar, ele fica não é que ele fica indetectável, mas dificulta a detecção do navio. Porque assim, o navio inimigo, o que ele faz? Como tem muita eletrônica no míssil, ele, com o tempo, sabendo que foi disparado um míssil, ele consegue, tipo, através do MAGE lá, das questões de guerra eletrônica, ele consegue tentar fazer com que o míssil... Igual tu falou que conseguiu voltar. O míssil tipo, mexer no míssil porque ele, tipo, sei lá, ele... Ondas de rádio. Ele consegue, tipo... Dar uma confusão nele, deixar ele confuso, ele bugado, perdido. Perdido, daí ele cai na água, sei lá, faz alguma coisa. Aí tem essa parte. Tipo assim, no C++
mexi pouco com essa parte de armamento, né? Mas parte de logística e de pessoal eu tive bastante. Então, assim, eu fui encarregado de 40 praças, então tinha que dar avaliação para os caras. Então, você tem que tocar uma parte de liderança também que é necessária para o oficial. E o engenheiro em si, ele não é treinado para isso. Tu vê o cara da escola naval, o cara foi treinado, durante 7 anos aprendendo a ser líder. Sabendo que vai ter uma tripulação gigante embaixo dele. A gente não, a gente é jogado lá e tipo assim, você tem 40 praças, tá? Então, você tem que aprender a lidar. E você saindo de uma faculdade, você é muito educado. Diferente do cara que já é mais bruto de academia. Né? O cara já é mais malandro. Naval que tá gritando. O cara já é mais malandro. Ele já sabe os golpes, sabe que o cara tá pedindo licença, mas não tem nada aí não. Aí você vai aprendendo com o tempo a lidar com as pessoas. Aí você vê quem é o cara que é sério, o cara que tá querendo se dar bem. Aí tu começa a aprender um pouco dessa parte emocional. Quais foram as situações assim, que aconteceu contigo lá até você pegar essas inusitadas? Conta as inusitadas. A mais inusitada foi uma vez, eu não vou falar o nome, mas eu tive um subordinado que chegou para mim, tenente, eu preciso levar minha cachorra pro veterinário. Eu falei, mas não tem como se pedir para sua esposa e tal, né? Porque, todo militar, ele tem que fazer as coisas. A mulher que trabalha, não. Tipo, ela não pode faltar ao trabalho, mas ele pode, né? Eu falei, não tem como você fazer isso. Ele, não, porque minha mulher está trabalhando e tal. E, essa cachorra é quase uma filha para mim. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele me mandou a foto da identidade da cachorra. Tinha a identidade com a foto da cachorra, com o nome e sobrenome dele. Caraca. Aí eu fiquei penalizado, né? Eu não lembro se eu liberei ele, não, mas eu lembro que eu ri muito. Porque, eu fiquei assim, como o cara manda isso pra mim? Tá doido, cara? Tipo, vai mandar pro seu chefe que, tu tem um cachorro, cara, como assim, cara? Cara, tipo... Eu achei bonito, Você já encontrou algum cara lá que tentou te passar a perna, assim? Já. E passar a perna, você já entra lá com o cara querendo te passar a perna. O cara olha assim, esse tenente é novo, não conhece nada, eu vou passar a perna. Mas assim, é porque, na verdade, eles gostam de te testar. É uma questão de teste. O cara vai te testando e vê até onde você vai. Por exemplo, se o não ele já tem. O cara, tenente, eu tô aqui saindo de serviço, mas amanhã tem autoescola. Aí, que horas é a autoescola? É às 8, mas, então, o serviço termina às 8, né? Aí ele, não, mas aí eu já combinei com o meu cara que vai me render, ele vai chegar às 6 da manhã, tem como me liberar. Aí os caras ficam mandando essa, né? Aí você, com pena, né, você acaba deixando ir, não, tudo bem. Só que imagina se der algo errado. Cadê o cara? Eu liberei porque ele tem autoescola. Olha a besteira que você se envolve, né? Com o tempo você vai ficando mais malandro e percebe que não. Fala pro cara, marca outro horário, vai faltar autoescola, não tem nada a ver. Mas até você tomar essa atitude, você ainda toma muita passada de perna. Isso é para desenvolver a liderança, né? Porque ele vai aprender, tu não aprende isso na faculdade. Tu não aprende a ser gestor, tu não aprende a... Você acha que todo mundo tá falando a verdade, tipo assim, eu sei lá se ele tá falando da autoescola. Eu prefiro acreditar, todo meu subordinado, eu acredito que ele fala a verdade. Até eu descobrir que não. Porque, se a gente ficar sempre desconfiando dos outros também, às vezes você pode ser injusto. Entendeu? E eu sempre evitei ser injusto. Quando o cara pedia, é porque ele realmente queria. Entendeu? Então, eu sempre, apesar do pessoal tentar passar as pernas com as coisas pequenas, faltar serviço, ou se esconder para não fazer alguma faina, você começa a identificar quem é quem, aí você sabe quem é. Você aprende. Passar a parte legal agora também. Saiu do Semasm e foi pro Arsenal. Sim. O que é o Arsenal? O que fazem? O que fazem lá? Eu lembro que o Arsenal eu tinha medo, cara. Quando eu saí do CFO, todo mundo falava, Arsenal não. Aí eu, cara, por quê? Não, porque o Arsenal é um inferno. Pegado. Porque, tá todos os navios lá e você vai ter que consertar tudo. Aí tu, caraca, e eu nunca trabalhei com manutenção. E, manutenção a gente sabe que, assim, parece simples, né? Vou lá, troco o motor e pronto. Mas nunca é simples. Então, quando eu fui para o Arsenal, eu já fui com um pouco de medo, mas fui de coração aberto, né? Já que eu tô vindo para cá, abraça. Vamos ver o que vai acontecer. Vou ir vibrando. Vibrando não, mas vou dizer que eu fui malandro. Fui assim, já fui pensando, cara, nada é impossível. Porque tem gente aqui que trabalha aqui, tem gente que se dá bem aqui, então qual é o problema? A gente gosta, né? É a questão de adaptação, a gente se adapta. O ser humano é extremamente adaptável. Você pode ir para qualquer lugar. Você vai se adaptar, pode demorar um pouco ou não, mas você se adapta. E eu fui de coração aberto para trabalhar lá.
O arsenal é o lugar onde consertam os navios e os meios operativos da armada da Marinha, principalmente. Então, a gente fazia o serviço em vários navios, tanto patrulha, aeródromo, submarino, fragata, corveta. Todos os navios da Marinha passam por lá por algum momento. Então, passam na nossa mão na parte de manutenção. E como que é a rotina da manutenção desses navios aí? Pô, então... É tranquilo, cara? É tranquilo. Tipo, pegou a bomba, é para consertar para amanhã. Aí, pô, para amanhã eu não sei nem onde tá a bomba, cara, vai lá ver. Então, tipo assim, é muita... Porque o cara que da armada, ele quer navegar. E eu entendo. O cara, pô, estudou anos para isso, não é? Tipo assim, o navio parado é prejuízo para o Brasil, para todo mundo. Então, ele quer navegar e a nossa função como engenheiro é dar os meios para que ele possa consertar e reparar o navio para que ele possa navegar. Então, tipo, a gente via bastante coisa. Eu trabalhava na 242, que é a oficina de... divisão de oficinas mecânicas, que é a oficina líder lá do Arsenal. Por isso que eu falei que a Marinha considera a mecânica como líder, porque a divisão de oficinas mecânicas é líder do reparo. Então, Você vai dizer que a Marinha tá errada, cara? Com certeza. Mas assim... O que isso significa? Quando vier o almirante aí, eu vou repetir a pergunta. Fala na cara dele ainda. Fala assim, ó. Vou repetir a pergunta. Vocês estão no erro, cara. Pergunta pra ele que... Ele vai dizer que... Se ele for eletricista, ele vai dizer que não é eletricidade. Mas se ele for MO, ele vai dizer A gente só tem que perguntar pro almirante certo. No final das contas, é só isso. Se ele for maquinista, ele vai dizer que é mecânica. Se ele for dizer que é eletrônica, ele vai dizer que é mecânica também. Porque a mecânica é destinópia ao navio. Imagina, você tá com o motor pegando. Você tá com às vezes uma bomba, deixa o navio pegando. Daqui a um tempo vai ser tudo motor elétrico aí. Vai, velho. E aí? Cara, pra quem não sabe, a armada é dividida em 3 áreas, né? Operações, que cuida das operações e tipo, na parte de combate e desde navegação. Na teoria, né? Mas também todo mundo pode fazer tudo. Operações, máquinas e eletrônica. E armamento também, né? São 4. Tem o armamentista, tem o EGA, né? O EGA. Encarregado geral do armamento. Tem eletrônica. E tem, acho que a parte também de navegação. Eu não lembro qual é. Operações, eu acho, não é? Não sei se é operações. Tem que ver o pessoal da escola. O pessoal da escola vai saber dizer. E aí, cada um eles fazem as especializações. Então, o cara da armada, ele é especialista numa dessas áreas. E aí, tem o cara da máquina e tal. E o seguinte... Todos esses departamentos, somente um não pode deixar de funcionar. É máquinas, cara. Se o navio não navega, o navio não faz nada. O navio pode não atirar, pode não disparar. O navio pode, talvez, estar com um radar inoperante. Pode estar zoado, mas assim, ele não pode deixar de empurrar água. Não pode deixar de empurrar água. Ele tem que poder esgotar o navio. Se o navio sofrer uma avaria, ele tem que ligar uma bomba para poder tirar um redutor. Então, assim... Na verdade, a vida do Chemac é um inferno. Eu não ia gostar de ser Chemac. Porque toda vez que eu fiz reparo em navio, o cara que eu sei que não saía de bordo era o Chemac. Porque era o cara que estava sempre na onça, estava sempre pegando tudo na parte... O reparo é dele. Então, quem é o dono do reparo? O Chemac. Então, se ele está em reparo ou está fazendo o PMG, que é o período de manutenção geral, ele está cuidando ali da parte do reparo. Então, a vida dele é bem pesada. E, tipo, a parte todo mundo apressando ele. Todo mundo querendo navegar e todo mundo apertando ele. Recurso limitado. Recurso limitado. Comandante no pescoço dele, comandante do navio, geral no pescoço dele. Ele apertando o engenheiro para, como é que isso aqui? Não, na verdade, eles não apertam o engenheiro, não. Na verdade, é o contrário. Na verdade, o que eu sentia é que eles eram muito solícitos. Por quê? Porque tu tem que saber jogar. Tipo, o que eu imagino pro cara é assim, se eu apertar esse engenheiro, ele pode não querer muito também, não. Ele pode começar a fazer corpo mole. Então, assim, não que a gente fizesse corpo mole, mas a gente sempre foi muito bem tratado. Eu nunca tive nenhum tipo de... Nunca fui maltratado no navio, na parte. Eu sempre cooperei. Na verdade, de todos os navios que eu participei de reparo, a melhor tripulação que eu vi mesmo, porque toda tripulação tem seus jeitos, né? Mas a que realmente eu vi que queria muito e conhecia o navio era o pessoal da Defensora. A Defensora, a fragata Defensora, a tripulação era diferenciada. A gente já fez reparo na Redutora sábado e domingo. Tipo assim, começa às 7 da manhã, termina às 6 da noite e a tripulação lá, trabalhando. Não vi ninguém reclamando, os caras queriam empurrar água. Então o cara tava lá, se ele precisasse ajudar a fechar a tampa, ele ia lá ajudar a fechar a tampa. Caramba. Tem muita tripulação que não mexe. Quando você está mexendo no equipamento, não vou mexer não, porque
culpa do arsenal, o problema é do arsenal. Agora, quando a tripulação quer, ela entra junto no reparo e ela quer terminar. E a Defensora, eu sentia que os caras realmente queriam, não que as outras não quisessem, mas era um navio que era uma tripulação especial. Então, era diferente. Quais meios navais você fez manutenção lá no Arsenal? Eu trabalhei, assim, no período que eu estive lá, que foi 1 ano e 4 meses, eu trabalhei no PMG do Vital de Oliveira, que é um navio de pesquisa hidrográfico, né? Ele estava com problemas na parte de propulsão, né? E a gente conseguiu resolver. Trabalhei na Fragata Defensora, né? Que também foi uma parte da redutora, que também solucionou com sucesso. O Atlântico, a gente fez um reparo ali, uma substituição de acoplamento, que não tinha sido feita na Marinha Inglesa. E a gente fez. O Atlântico, para quem não sabe, é um navio aeródromo, né? Aeródromo não, é um navio porta-helicóptero, que é o maior navio da esquadra hoje. Era a menina dos olhos da Marinha, o Capitânia. Era, inclusive, ruim de trabalhar no Atlântico, porque toda vez que você ia lá, estava tendo evento. E tá tendo evento, não tem reparo, aí tu tem que sair de borda. Hoje tem evento, aí, cara, então lá vou eu, amanhã eu volto. Ou então eu tenho que voltar mais tarde, porque eu não posso sair sujo ali na frente das autoridades, né? Então, o militarismo tem um pouco disso, né? Você tem que também, um navio que é um navio importante, né? Então, você tinha que ter um certo cuidado, porque é um navio de muita visita. De autoridade. Em função da agenda dele, no caso. Ele queria sair, mas ele também estava preso na agenda dos outros. Mas era um navio que, a gente fez um reparo bacana também. Tem a Babcock, que é uma empresa inglesa que está auxiliando no reparo. Eles até elogiaram a forma que a gente substituiu esse acoplamento que eles não tinham feito na Marinha Inglesa. Olha só. Então, eles falaram que foi bem interessante. Esse ano eles vão fazer de novo, né, esse mesmo reparo. Mas foi um navio que também foi... Que acoplamento que era, assim, puder especificar? É um acoplamento Geisinger, que ele é um acoplamento que ele é ligado do motor, do volante do motor, para o eixo propulsor. E ele tem um sistema de absorção, de amortecimento de vibração. Então, dentro dele é preenchido com óleo do motor, tem umas lâminas que, quando ele vai rodando, ele vai ajudando a dissipar a vibração. É um acoplamento violento, assim, eu nunca tinha visto, não. Parece um carretelzão, assim, gigante, mas é... E a manobra é complicada, assim? Como é que... Não, porque o Atlântico tem uma praça de máquinas maravilhosa, que é uma praça de máquinas gigantesca, então você tem espaço para fazer qualquer coisa. Você precisa tirar interferências normal de todo o navio, tubulação, porque o navio em si, ele é uma planta industrial que anda na água. Então, assim, tu pega uma indústria, joga na água e tem corrosão, tem que pegar água, balança. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Quando eu entrei na Marinha, eu não imaginava essa complexidade. Eu acho que realmente é imaturidade, né? Porque o navio é bem diferente de qualquer outra manutenção, é muito caro. É muito caro, muito difícil. Vai fazer uma manobra de qualquer equipamento. Tirar um motor elétrico do navio, às vezes o motor elétrico pesa meia tonelada. Aí vai ter que fazer manobra de peso no corredor, usando talha, olhar e puxando. E é tipo 3 horas, 4 horas fazendo manobra. Isso quando o cara não tem que abrir rota, cortar, antepara para passar, e depois vai e fecha de novo, e depois abre de novo. Você tá entendendo o que ele tá querendo dizer? Corta uma parte da corta ali, tira o negócio, repara, bota e fecha de novo. Porque tipo nesse nível. O cara, quando criou, ele não pensou assim, né? Não vai precisar resolver isso aqui depois. Não, porque... É vitalício esse equipamento aqui. Na verdade, assim, a gente tem muita compra de oportunidade, né? Então, o Atlântico é uma compra de oportunidade da Marinha Inglesa. E quando eles projetaram, eles tinham uma vida útil para a Marinha Inglesa. Então, o cara pensou, até aqui tem que aguentar. A partir daqui... Já vou dar baixa, vou vender. Vou vender. Então, é problema de quem vai fazer depois. Mas, assim, a gente tem bastante know-how dessa parte de manutenção. A gente vai bem longe. Então, é uma coisa difícil, mas eu vou dizer que vale a pena. Tem navios mais difíceis de trabalhar. O Atlântico é fácil. E o que mais que eles conseguiram trabalhar lá? Atlântico? Bahia, que é um navio do multipropósito. Esse navio é difícil. É francês, né? Francês. A indústria francesa, a engenharia francesa é uma engenharia bem específica. É muito difícil trabalhar. É muito diferente trabalhar na engenharia dos navios ingleses, americanos, para navios franceses? Porque a impressão que eu tenho é que o francês e o americano, ele pensa em manutenção. O francês não. O francês, quando ele faz, é para durar e jogar fora.
Assim, não é que é para jogar fora, mas ele dura um ciclo de vida. Então ele otimiza espaço. Tu pega uma praça de máquinas de um navio, por exemplo, às vezes a praça de máquinas do Bahia é do tamanho dessa sala. Aí tu, cara, tu passa do motor, passa rente. Um motor quente vibrando, é tudo muito apertado. Então é bem diferente. É um navio difícil de trabalhar, mas também que a gente também fez um bom reparo lá. Chegou a fazer alguma manutenção, trabalhar na manutenção de algum submarino? A gente faz manobra de peso, né? Então, assim, a 242 ela é responsável pela parte de usinagem, né? A gente fabricava peça e também pela parte de manobra de peso, reparo de bomba, válvula. Então, a gente era instalação. A gente não trabalhava com motores, existia uma outra oficina só para isso. Então, geralmente a gente prestava apoio no submarino, mas eu já entrei lá e é bem diferente o submarino do navio. Para fazer alguma coisa submarina, assim, a dificuldade é... Porque assim, a pessoa não tem ideia. O submarino pega uma lata de sardinha, coloca o dobro de sardinha lá dentro, só que pensa que aquilo tudo é motor, é tubulação, é bomba, motor elétrico, gerador, pega tudo aquilo, empacota numa lata de sardinha, bota um monte de gente lá dentro, fecha, lacra, não pode nada sair, e isso é um submarino. Isso tem que fazer uma manutenção, trocar uma coisa lá dentro. Submarino, eu acho que foi o lugar mais limpo que eu já vi. Mais limpo? Submarino é muito limpo, muito limpo. Na manutenção, eu nunca tinha visto. Tipo, normal é ver óleo, graxa nas escadas. Mas não, lá é bem limpo mesmo, é bem controlado. O ambiente, diferenciado. Mas é um corredor, né? É um corredor que você passa. Nesse corredor tem tudo. Tem camarote, banheiro, tem a parte que você passa do controle, tem tudo. É só um corredor seguindo reto, bateria. Então, tudo no submarino é diferente. Uma válvula submarina não é uma válvula normal. É uma válvula da NASA, que tem uma vedação da NASA. É tudo diferente, né? Não é simples, mas é muito difícil. De tudo que você fez ali no Arsenal, qual que era assim, a parte mais tão complexa que você falava, se der isso daqui vai ser foda de resolver? Aquele problema que você rezava para nunca acontecer, porque você sabia que ia te tomar um trampo do caramba. O que... A gente fazia muita bomba, né? Bomba de óleo, combustível, bomba de água, bomba de aguada. A gente fazia muita bomba. Então, bomba a gente pegava de tudo. E era chato de trabalhar com bomba, porque bomba é uma montagem mais mecânica, artesanal. Então, a gente percebia que não era uma ciência muito exata, não, a bomba. E muitas vezes a gente tinha que encher a bomba tinha furo. Então, assim, a gente tinha bastante know-how. E o pessoal que trabalhava no setor de bombas lá é excepcional. Mas dos reparos que eu peguei, eu acho que o mais difícil foi o do Bahia. O do Bahia, nosso selo mecânico, selo de casco, aquilo foi difícil. Aquilo foi difícil porque o normal é você docar, né? Você, quando tem um problema de selo de casco, é porque sinal de que você precisa docar. O que é o selo de casco? O selo de casco, ele é um equipamento que evita a entrada de água para dentro do navio. Entendeu? Então, quando você tem qualquer problema no selo de casco, isso significa que está entrando um pouco de água. Uhum. Então, o ideal é que você doca e faz o reparo. A gente fez esse reparo com sucesso dentro da água. E isso, com 5 metros de coluna d'água e querendo entrar. Eu lembro dessa história. Conheço amigos nossos em comum que sofreram nessa... Porque, pensa que o selo de casco é onde passa o eixo do navio que gira a hélice ali. Uhum. E o selo de casco prende ele para vedar a entrada de água do mar, porque está abaixo d'água. Uhum. E aí, o que o Leonardo falou? Você tem que docar, o navio vai para um doca, tira tudo ficando seco, você pega ali, tira o selo, enfim, tira o eixo, arruma o selo e tal. Só que no caso ali, ele estava na água. Como é que resolveram isso daí, cara? Cara, pergunta para ele. É para isso que existe engenheiro na Marinha. O cara te joga o problema e fala, resolve. E isso aí é uma coisa que a gente via muito, tipo assim, tem que correr atrás de manual, tem que ver procedimento, ver material... E tu tem que inventar coisa. Mas tinha um trem desse no manual? Para reparar o selo de casco na água, faça isso. Existem procedimentos, entendeu? Mas nem sempre é igual ao manual. Às vezes tu pega o manual Mas as práticas já foram tão trocadas há tanto tempo, já não é mais exatamente. Na prática, a teoria é outra. A teoria... Assim, a coisa que eu percebi também, quando você faz engenharia, você pensa assim, tudo é otimizado, né? Então, se sair um pouco do projeto, vai ter problema. Eu via bem contrário. Eu acho que tudo
era tão conservador que, pô, tu conseguia fazer bastante reparo que você não imaginava que dava para fazer, entendeu? Então, assim, a parte naval do reparo é impressionante. A parte do engenheiro, principalmente o engenheiro da Marinha que trabalha no arsenal, é difícil a vida? Vou dizer assim, é melhor ficar em um lugar mais tranquilo, um escritório? Só que, pô, você sai de lá e você aprende muito. Então você aprende, você vê coisas na prática. Eu vi mancal, eu vi uma turbina, eu vi alinhamento de turbina, entendeu? Alinhamento de turbina porque tem navio que tem turbina e motor. Eu vi uma redutora aberta, eu vi embreagem, parte de válvulas. Então, assim, eu tive bastante noção de coisas que você vê na faculdade no livro de projetos, mas que você vê um desenho, você não entende nada, o cara fala, isso aqui é um mancal. Aí tu olha o desenho, você não consegue ver um mancal nenhum. Agora você vê ali na hora, tu, caraca, isso aqui é um mancal, como é que isso aqui funciona? Aí tu começa a entender. Então a parte da manutenção da Marinha, ela te dá muito dessa noção de projeto, dessa noção de desafio. E eu vou te dizer que não tem desafio que a gente não consegue superar. O que não dá para superar, aí tem que procurar outros métodos, mas assim, sempre resolve. As coisas sempre resolvem, não tem jeito. E a gente também participou de construção de navio, né? Teve o navio Patrulha Maracanã, então também o Arsenal tem essa possibilidade. O Arsenal já construiu submarino e fragata. Então o Arsenal é um mundo gigante. Do zero? Do zero. E quanto tempo demorou essa construção aí? Isso foi na década de 80. Eu não tenho o último construído foi em 2008, o Ticuna. Teve a corveta, acho que a Barroso também. A Barroso foi construída no Arsenal. Foi construída no Arsenal. Então, assim, teve uns reparos bem interessantes. Alinhamentos também, alinhamento de mancal. Você nunca pensa nisso, mas o alinhamento tem que estar tudo alinhado. Às vezes, 1 milímetro é o suficiente para deixar tudo vibrando e deixar inoperante o navio. Então, assim, o ruim da mecânica é que a escala de grandeza é milímetro. Diferente da civil, o cara pode errar 2 metros. Agora, na mecânica tem que pôr 1 milímetro. Tu tá ali no limite, cara, em 1 milímetro tu deixa o sistema inoperante. É difícil, mas é desafiador ter uma equipe muito boa, uma OM boa, de servir a produção. Acho que foi o melhor departamento. É o coração do Arsenal, é o que mais sofre, mas tem chefe de departamento excelente. Parte do Arsenal, assim, não tenho nada a reclamar. Muito bom mesmo. Recomendo desde que você goste de desafio. Se não gostar, não vá, não. não vai ser muito feliz lá, não. Mas você se adapta. Eu tinha um colega meu que estava até hoje e o sonho dele era servir no Arsenal, cara. E ele foi. O Arsenal. Quantas oficinas tem no Arsenal, assim, ao todo? Ela tem 241, eu acho que ela tem 8 oficinas. 241 é a parte de estruturas, 242, divisão de oficina mecânicas, 243 é a parte de eletricidade, 244, tubulação, 245, hidráulica e pneumática, 246, docagem, 247, acho que é plástico e madeira, 248, motores. E tem a 249 e a 2410, acho que são 10 oficinas. A 10 é de pequenas embarcações. Ela fabrica pequenas embarcações. E a 9, se eu não me engano, é guindaste. Acho que é a parte de guindaste. Então, assim, é bem discretizado, né? Você vê várias coisas, cada um cuida de uma parte. Então, assim, cada um é responsável por um pedaço do reparo. E a parte lá, 243, é de eletricidade, cara. Pô, cara lá, tudo que ele for da parte mecânica, tu faz uma analogia igual para a parte de elétrica, sabe? Pensa num MCA lá, que é um motor combustão auxiliar que faz a propulsão para o gerador. Cara, beleza, o motor é da parte mecânica de motores, mas ali, passou a linha de eixo ali, entrou no gerador, até sair energia onde é que tem o fim, cara, filhão, é teu. Coisa que é teu. E a pior parte, o 248 é motor. A parte do gerador é sua. E a parte do alinhamento é minha. Eu tenho que alinhar os dois. Ou seja, o final do serviço é quem? 242. E também a parte de rolamento, metrologia, era minha também. Então, tudo que tirava, eu cuidava também. Então, assim, a 242 era uma oficina que fazia bastante parte de peso. Então, era uma oficina boa de trabalhar junto com as outras, né? Então, você tem bastante interação com várias equipes diferentes e multidisciplinar. Cara, e além dos desafios da engenharia, assim, que outros desafios você conseguiu encontrar lá no Arsenal? Na vida militar mesmo, de relacionamento com a galera e tudo mais? Cara, eu vou te dizer que acho que é a paciência, né?
Você precisa ser uma pessoa mais paciente, né? Você tem que aprender a desenvolver a paciência e a parte de liderança. Eu acho que a grande dificuldade é, às vezes, você encontrar situações que você não está confortável. E o militarismo dá muito isso. Porque muitas vezes você não está confortável de falar em público, mas o cara não quer saber. Tu vai lá falar em público. E, tu tem que dar seu jeito, né? E isso é uma parte que você desenvolve, né? A parte também de serviço, da serviço armado. Você tem que cuidar da parte de controle de avaria, né? Tem que tocar exercício de cave, tem que tocar exercício de grupo-reação para simular uma invasão na OM. Então, tem muita coisa assim que você acaba tendo que lidar. Como são esses exercícios de grupo-reação aí? A Marinha ela faz muito exercício para deixar a tropa adestrada para situações, quando ocorrerem, não ser algo impossível. Mas a de grupo-reação é mais ou menos você simula uma invasão na OM, o PSO da vida, que o PSO é de segurança orgânica, eu não lembro do P. É plano de segurança orgânica, isso. Tem um plano de segurança orgânica que, quando toca algum tipo de invasão, você tem alguns procedimentos para executar. Então, aí você tem que chamar o pessoal para a sala de estado, dar armamento, dividir em grupos. Então, assim, é bem, bem legal você ver o funcionamento dessas coisas em ação, né? Assim, depois do tempo, você já vê tanto que você já está... Tá bom, vamos lá, fazer de novo, né? Já está cansado. Eu já tive que tocar um PSO 2 da manhã. Entendeu? Porque eu tinha uma carta prego na Marinha, tinha isso, pelo menos na época. Carta o quê? É uma carta prego, era uma coisa que eles colocavam no navio, pendurado assim, dizendo que vai tocar um exercício. Aí eu só podia abrir essa porcaria dessa carta 2 da manhã. Aí eu olhei, caraca, eu não acredito, cara. E era tipo serviço de carnaval, velho. Aí, já tô aqui no carnaval, vou ter que ficar 2 da manhã acordado. E, você não podia falar para a tripulação que vai ter um exercício 2 da manhã, tinha que ficar calado. Aí isso era para testar se o pessoal vai ouvir o fonoclama, quanto tempo vai demorar para chegar para atender, quanto tempo vai demorar o exercício, cara, 2 da manhã, numa ilha. É foda. Foi difícil. Caramba. Quando eu toquei, o pessoal atrasou, teve gente que foi de uniforme de educação física, de chinelo. O cara começou a tocar sirene, cara, o que está acontecendo, né? Uhum. Aí o fuzileiro naval do outro lado ligou, tá acontecendo alguma coisa aí, 2 da manhã, tá... Não, exercício. Ele, exercício? 2 da manhã, ué. Aí o cara, ninguém tá coxando vocês, hein? Eu falei, o negócio aqui tá pegado. E quem que definia aqui? Quem que define, 2 da manhã eu vou botar esses caras aí para... Isso foi uma manobra do mais antigo da escala junto com o imediato. Então, eles que cuidam do serviço, cara, vão adestrar e tocar exercícios diferentes, né? Porque eles só tocavam a mesma coisa. Incêndio no gerador. Aí o cara até sabia o que fazer lá. Você pega, desalimenta o quadro de energia, blá, blá. O cara já sabia o passo a passo. O cara queria era ação, coisa diferente, né? Então, ele às vezes tocava esses exercícios meio aleatórios. Caramba, viu só? E era você que era oficial de serviço no dia? Era, infelizmente. E a galera saiu de TFM, chinelo, não deu nada pra ti? Ninguém reclamou nem nada, não? Não, porque 2 da manhã só tinha eu, né? Então ninguém sabia. Agora eu tô sabendo. No dia seguinte perguntaria aí, como é que foi esse cara? Foi ótimo. Perfeito. Todo mundo atendeu. Todo mundo veio aqui rapidão, deu 10 minutos, tá todo mundo aqui fardado na marca. Imagina, tu vai ter que fazer uma lista gigante, depois, tem que dar parte em cada um. Tu também tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. É lógico que você chama atenção, né? Fala, cara, tocou, e se fosse real? Vocês iam vir desse jeito? Mas, muitas vezes você dá uma certa amortizada ali. Bom senso, né? Tu usa o bom senso, né? Tem que usar o bom senso. Você aprende a ter bom senso. E isso o praça valoriza muito. O oficial de bom senso, ele geralmente ajuda. Se você não tiver seus praças, sua vida não é feliz. Você não tem felicidade. Porque o praça é o cara que ele executa. Então, o oficial que aperta todos os praças, que transforma a vida do praça no inferno, quem que vai ter a vida no inferno? O oficial. Então, tu tem que ter bom senso. Então, o praça valoriza o oficial de bom senso. Às vezes você vê que o cara cometeu uma coisa errada, mas não é nada grave e tal. Tu pode chamar a atenção, cara, faz isso e tal. Eu poderia fazer alguma coisa, tá precisando de alguma coisa. Às vezes você conversar com o cara. Você está tendo algum problema na sua casa e tal, precisa de licença. A gente podia manobrar a licença. Às vezes o cara dá um serviço 2, 3 por 1. Então, cara, a cada 2 dias está a bordo dormindo lá, dando serviço de madrugada. Então, às vezes, tem que ter um bom senso.
O oficial tem que ser uma pessoa que saiba lidar com a tripulação. E você chegou a ver, tipo, outros oficiais assim que tocava terror ao invés de lidar com bom senso? Via os praças reclamando e reclamavam comigo do oficial. E eu ficava rindo, né? Porque, tipo assim, é lógico que não pode falar e tal, mas a gente não é máquina, entendeu? A gente sabe que, às vezes o cara passa também do limite, também porque não foi adestrado para isso, é de cada um. Nem todo mundo tem tato de lidar com as pessoas. Tem gente que, só sabe lidar com turbulência. Em qualquer lugar, ninguém tem. Na vida civil é assim, tipo... Então, todo chefe é melhor do mundo? Todo chefe é... Quando tu pega um chefe bom, geralmente é um chefe bonzinho, entendeu? E assim, não só bonzinho, o justo. E o pessoal valorizava mais o chefe justo do que o bonzinho, porque o chefe bonzinho pode ser um falso bonzinho. Sabe aquele cara bonzinho que você não sabe o que pensa? Aí o dia que acontece alguma coisa, o cara te entrega, te arremessa lá em cima e, eu achei que o cara era meu amigo. E não era. Por quê? Porque você confundia as coisas. Então, é melhor um cara justo. Eu sempre preferi uma pessoa justa e séria, às vezes brava, do que um cara bonzinho que eu não sei o que tem na cabeça. Entendeu? É uma lição de vida. Eu acho que vale a pena você sempre tomar cuidado com aquele cara muito gente fina. Entendeu? Porque, às vezes, o cara é gente fina e gente boa, mas também justo. Mas tem aquele cara que só é gente fina, parceiro e tal. Mas, e aí? Quando pega, ele te defende? Às vezes não. Você não sabe o que você vai esperar, né, no fim das contas. Às vezes tu segura a bomba. Teve uma vez que mandaram eu dar uma parte num cabo porque ele estava segurando a mochila no ombro. Aí, ele estava segurando a mochila no ombro, aí o oficial chegou, não pode, o uniforme é desalinho e tal, eu quero que você tire a mochila, volte pro fim do túnel e passe o túnel inteiro segurando a mochila no braço. O cara falou, não vou fazer. Aí, cara, o oficial ficou louco. Ele falou, não vou fazer porque isso é punição. Aí o cara me ligou, eu quero que você dê uma parte nesse cabo. Aí, caraca, eu chamei o cabo, né? Fui perguntar para ele, o que aconteceu? Aí ele falou, aconteceu isso e tal, eu já estava cansado de serviço, estava de serviço 2 por 1, e, o túnel é longo, e ele só queria me humilhar e tal. Aí eu falei, cara, eu vou ter que te dar uma parte porque ele mandou eu dar. Mas a gente vai conversando. Aí eu escrevi a parte, né? Entreguei pro comandante, ele leu, né? Isso mesmo, manda para frente e tal. Aí eu peguei a parte ficou no meu armário. Nunca sumiu. Eu falei, cara, eu cumpri o que o cara queria. Agora, se ela vai pra frente ou não, depende de mim, porque ele mandou eu dar a parte. Por que ele não deu? Entendeu? Então, eu assim, queria dar um medo no praça, o praça tá lá tranquilo, ele sabe que eu fiz isso por ele, mas ele sabe também que se um dia eu precisasse dele, eu podia contar com ele, entendeu? Então, assim, é um jogo, é uma relação, né? É uma relação. Eu sei que era exagero, que o cara mandou fazer, uma punição que não tinha nada a ver, entendeu? Eu quero que você faça isso, porque chama atenção e dá uma parte para não fazer. Agora, mandar para humilhar, eu não faria isso, entendeu? Eu falei para ele, não seja ousado, a próxima vez faça. Por quê? Porque você quer ser feliz ou ter razão? É melhor ser feliz, cara. Anda um pouco até e não passa por estresse. Até porque o sofrimento de andar lá é um só, né? O sofrimento que vem de ter razão vai perdurar por um bom tempo. É que as situações aí existem em todo o cotidiano, né, cara? Sim. Tu vê aí, qualquer pessoa tá sujeita a passar uma coisa assim, né? Privada, civil, enfim. E ele transformou não só a vida dele no inferno, como a minha também, que não tinha nada a ver com a história, ainda tive que fazer essa parte em menos de um dia. Então, mas assim, tu tem que saber lidar com as pessoas. Então, é uma questão de... É lógico que se não tivesse jeito, eu ia mandar para frente. Mas aí, eu ia escrever uma carta de recomendação, dizendo que, o cara era muito bom e tal. E o praça definitivamente é muito bom, entendeu? Mas cometeu um deslize. Coisa de garoto, né? Então, a gente tem que saber... Às vezes, garoto de 23, 24 anos não é tão garoto, mas é garoto. Ainda comete umas bobagens, não faz parte. Caramba. Pode perguntar. Não, cara, eu queria saber, tipo, comenta um pouco mais sobre as peculiaridades, como é que é por dentro do navio, tem algumas regras que você tem que seguir lá dentro, assim, isso aqui você não pode fazer, não, de jeito nenhum. Até questão de cultura, assim, mesmo, da galera, porque você acaba convivendo muito com o pessoal da armada, né? Então, até como é que é a cultura da coisa. É isso aí. E também, tipo, regra, faz isso aqui não, que vai dar merda pra caramba, toma cuidado. É diferente a vida de OM de terra e a OM de navio. Então, tem várias costumes e tradições dentro do navio. A gente, assim, existe, né? Na verdade, aquilo que eu falei também, eles tinham uma relação muito tranquila com a gente, porque sabia que a gente estava fazendo reparo e que
no fundo, o cara sabe que a gente não conhece muito bem como funciona o navio e como é a rotina, né? Porque eu vivo no AM de terra e, pô, eu não conheço muito bem as peculiaridades. Mas, por exemplo, quando você está em alto mar, você não pode sair andando aleatório. Eu vou lá fora e pegar sinal. Tomar um arzinho. Tem que avisar, né? Tem que saber se pode. A parte também que para mim era mais difícil do navio era a questão de quando você está em alto mar fazendo teste de máquina, eu sempre ficava com muito sono. Porque o navio ficava balançando, né? E parecia que você estava minando, né, cara? Aí tu, cara, isso aqui tá me dando sono. E, pô, eu dormia muito. Toda vez que dava chance, eu dormia. Mas a coisa que eu sabia que não podia dar mole, por exemplo, em praça de máquina, é você deixar de levar protetor auricular. Faz muito barulho, muito barulho. Você não tem ideia. Você entrar dentro do motor do caminhão e, pô, um caminhão 20 vezes maior que aquilo ali, fazendo barulho sem parar. E também você tem que evitar encostar em qualquer coisa, pedir autorização para entrar em alguns compartimentos. Então tem muito compartimento secreto, né? Então, tipo assim, tem coisa lá que, pô, é coisa que tem radar, coisa que tem o pessoal do COC. Então, você não pode sair andando no navio em qualquer lugar, qualquer hora. Eles relevam porque a gente é engenheiro e tudo bem. Mas, assim, a gente toma certos cuidados também para não deixar transparecer que a gente também está fazendo qualquer coisa ali, né? Tem um costume interessante, cara, que sempre quando um oficial... Isso acaba, quando está no arsenal, não é tão comum, porque entra muito oficial engenheiro e daí acaba que isso cai por terra. Mas nos costumes, né, tradições navais, sempre que um oficial entra no navio, visita um navio, ele tem que ser levado ao imediato. O imediato é o segundo na cadeira. É uma coisa muito interessante. Assim, eu visitei muito navio, a gente faz estágio um período lá, e a gente fez estágio lá na ilha de Mocanguê, que fica todos os navios da esquadra, que não estão em manutenção. E aí a gente estava no estágio lá, não tinha muita coisa para fazer, com dinheiro, navio, não em manutenção, não tem o que fazer, né? Ficava lá, meio jogado. E aí a gente ia visitar os outros navios. Ia visitar, ver como é que funcionava, eu batia na porta do navio, eu posso visitar aí? Assim mesmo. E aí o praça que estava de serviço, tem que levar até o imediato. Aí eles pegavam e levavam até o imediato. Eu conhecia todos os imediatos, porque quando o oficial entra no navio, ele tem que ser levado até o imediato. Aí o imediato chega e tal, e aí, opa, tem que tal, vim só conhecer. Tá, beleza, tá, tem que conversa. Só para dar um alô. O oficial que entra no navio tem que ser levado até o imediato. No arsenal não funciona isso porque entra tanto engenheiro todos os dias. Não, o imediato nem trabalha. O imediato não aguentar, não. E assim, realmente existe essa... Mas assim, eu conto, acho que isso aconteceu uma vez comigo no arsenal. Porque no arsenal não é prático. Mas tu vai ali de Mocanguê, isso tipo, que tem onde o navio tá operativo, esse é um costume regra, assim, sabe? Não... Tu não entra sem ir ao imediato. Só se o imediato tem reunião. Aí se já tem reunião, mas se ele tá ali... Assim, pode ser interrompido. Teve uma parte na história muito boa também, quando eu estava fazendo reparo da defensora, o comandante do navio me chamou para comer uma feijoada. Aí eu, já malandro, né, arsenal, isso é sujeira. O cara tá me chamando, vai pedir coisa. Aí eu não fui. Não, tem que resolver um problema. Aí depois o comandante-gerente me chamou, Nunes, quando o comandante do navio te chama para uma coisa, não é um convite, é uma ordem. Eu falei, mas ele me convidou, eu podia negar. Aí ele falou, não é para negar, a próxima vez tu vai. Aí o comandante chegou para mim, você não veio comer comigo a feijoada? Caralho, não, desculpa, comandante. Ele, eu tô de olho em você. Eu, cacete. Mas os caras ficam sentindo mesmo. E ele achou que eu ia. E eu, tipo assim, eu não fui, mas você descobriu o que ele tava querendo no fim das contas? Acho que nada. Eu acho que só tentando ser educado, mas é como você fica com medo, né? Porque no arsenal todo mundo quer alguma coisa sua, alguma ajuda. Né? Então, tipo assim, eu quero que você usine o negócio, tem como coxar esse parafuso, tem como fazer isso aqui. Os engenheiros são comprados lá no arsenal. O cara existe a via normal das coisas, existe a via da coxa. Me ajuda aí e tal. Quantas vezes a gente já coxou os caras? Já rolou muito assim, tipo, do comandante ficar tentando te fazer meio com uma gracinha ali para você facilitar o caminho da manutenção e ele poder... É que assim, tu pensa que tá todos em manutenções. Aí tem alguém vai ter que ter uma prioridade. Exato. As coisas têm que acontecer uma ordem. É um detalhe, tem um detalhe só, é 10 minutos. Só que se eu vir pela via normal, é 30 dias. 30 dias, porque tem muita coisa na frente. Já pediram, por exemplo, para você liberar um pessoal para ajudar lá, né? Tá todo mundo no outro navio, tem como mandar 2 pelo menos para cá. A gente tinha que disputar, mandar mão de obra, que é muito escasso também, eu não posso sair distribuindo para qualquer lugar.
Mas muitas vezes você acaba cedendo porque você quer ser feliz, né? Você sabe que não é prioridade, mas pô, o cara pediu muito mais antigo que você vai cumprir. Então tem muito disso, você acaba sendo muito visado para pedir ajuda e para receber ajuda, e o cara sabe que você vai ajudar, no fim você tá ali pela marinha, né? Então você sabe que, querendo ou não é a prioridade do momento, mas de qualquer jeito a marinha é a marinha. Então, você já chegou a ter que, tipo, o navio saiu e você teve que ir junto, assim? Pô, já. Infelizmente. Imagina o cara da frase demais, cara. Estamos zarpando, cara. Caralho, deixa eu sair. Não, já aconteceu do cara. Já aconteceu do cara, tu tá lá dentro, o cara movimentado o cais. Tu tá lá, e tem que trocar ele de posição do cais, aí o navio sai. Aí tira o portalão, aí tu, caraca, eu vou comer aonde, velho? Vou comer aqui com a gente. Aí tu vai ver que o cara leva 6 horas pra posicionar de novo, aí tu sai do navio 5 da tarde, velho. Só porque... Aí tu, caraca, porque o navio tinha que trocar de cais. Aí tu, caraca, por que não me avisava? Porque eu ia meter o pé, lógico, não ficar ali. Mas, pô, é porque você tem outras atividades, né? E o cara acaba te sequestrando, entre aspas. Vai te levar o engenheiro junto. Mas tipo assim, pô, se der algum B.O., tá aqui, né? Mas tipo assim, vamos avisar o engenheiro que está dentro de cais também. Pô, também não vamos fazer isso, né? Tipo, é muita gente, tem 500 pessoas no navio. O cara nem lembra que você tá lá, tem tanta gente lá que ele, pô, não é ele faz de maldade, não, mas assim, já aconteceu. Mas o pior que isso é você fazer prova de mar, cara. Nossa senhora. Toda vez que fala, vai ter prova de mar, pô, comandante, eu não gosto e tal. Vai comigo. O cara fala assim, o gerente do pessoal da fragata lá, me levou, ele falou, você vai na Defensora, que é o melhor navio da esquadra e tal. Aí eu, caraca, era 3 dias de prova de mar. Aí eu, porque ele dava fica 3 dias embarcado. 3 dias embarcado. E eu querendo dar de macho, não vou tomar Dramin não, porque eu aguento. Aí até o Chemac chegou de guerra comigo. Pô, lobo do mar, hein? Tá aguentando, né? Já era o primeiro dia, passou, né? Caramba. No segundo dia, cara, eu não aguentei. Eu tive que sair correndo pro banheiro, tava passando mal, mareado. Tinha gente jogada no chão, caída pros lados também, porque tava batendo muito mar. A gente não tava aguentando. E eles tinham que testar a parte da turbina e da propulsão. Ele chegou a ter 30 nós, que é tipo 60 km por hora. Bastante, cara. Bastante. Voando, assim, na água. Imaginei, o mar violento. E o cara vai testando e, pô, vai quicando e o navio balançando para um lado e para o outro. E tu assim, aí, caraca. Foi uma experiência horrível. A tripulação é boa, foi legal, mas eu passei muito mal. E o que você viu, assim, como que funciona a galera da Armada quando o navio tá operando aí nesses 3 dias? O que você notou, assim, de diferente? Os caras são muito sérios, tipo, é impressionante. Uma coisa é você ver eles parados em manutenção, né? É aquele convívio amistoso. Agora, o cara, quando tá em operação lá, o cara se transforma, pô. O cara fica todo sério ali, querendo saber relatório e tal. Aí o cara tá conversando comigo tranquilo antes de ontem, agora já tá todo sério. E o cara não tem tempo, não. Eles mudam assim e fica operativo. Fica operativo. Os caras. E, tipo assim, os praças também é um outro nível de atendimento. Tu vê o praça de navio com praça de homem de terra é totalmente diferente. O cara de navio ele não tem tempo ruim, não. Eu quero que você vá ali para tirar tal coisa. O cara vai lá e faz, não pondera. O cara só faz, porque os caras são acostumados em outro regime. Até porque também, pô, ali eles dependem 100% um do outro, né? Não dá pra você ir embora, sabe, cansei, pô, vou embora. Não, o trabalho é pesado, pô. Eu cansava de sair de lá, de reparo, tu viu o cara com graxa da cabeça ao pé. Assim, o cara tava sujo, trabalhando e tal, puxando peso, os caras trabalhavam muito. Tipo, o que eu via que eu achava que meus praças trabalhavam, eu percebi, não trabalham tanto assim, não. Esse cara trabalha. Tá fácil a vida dele. A vida tá fácil, porque quando eu peço pro cara levar um papel, o cara não quer. O cara tá levando um motor de 500 quilos e puxando. Tu vê que, pô, vida de navio, assim, é interessante. É bem legal acompanhar um teste desse, pô. Eu não gostaria de viver num local desse, que é muito pesado, mas é bem legal você ver o funcionamento da marinha em si. E a comida é boa, né? Quando o navio navega, a comida é boa. Isso é o diferencial da marinha. O que a marinha gosta? É comida e licença. Então, tipo assim, a comida é boa, o navio tem a melhor comida da marinha, disparado. A comida parece que eles investem, então é bife com fritas, arroz e feijão. Aí ainda tem mousse de chocolate, pudim, tal.
Então o navio é bem regado de comida, é um lugar bom de uma forma de compensar esse trabalho, né? Mas eu falo, tipo, uma forma de compensar, de manter a tropa motivada, porque, pô, pensa que o cara tá lá às vezes ou é trabalhando de água, pô, é água, trabalhando 15, 16 horas por dia, sujo de graxa. Quente. Numa praça de máquinas, com barulhão no teu ouvido aqui, ó, cara. Sem ar-condicionado, com motor 50 graus. Motor do teu lado, cara. E o cara. Pô, se tu chegar lá pra comer e ter uma comida ruim, velho, tu vai se matar, cara. Daí, pô, os caras reclamam mesmo, pô, comida de novo isso e tal. Às vezes a comida é boa e o cara, pô, de novo isso, cara. Tu vê que o cara, pô, tá querendo. Ele tá acostumado com a comida diferente. O navio realmente mas o navio é diferenciado, mas é que precisa, assim, sabe? É uma coisa meio que, tipo assim, é pra compensar de alguma forma essa... Porque, cara, é outra vida, cara, é outro regime, assim, não tem como comparação a M de terra com o navio. O navio é... Falando isso, tem muito armamento para os militares que estão lá assim, porque pensando assim, é um navio de guerra no fim das contas, né? Tem o míssil e tudo mais, mas e se tipo, entrar algum inimigo a bordo, algo do tipo? Pô, sinceramente, não tenho ideia, porque eu não cheguei a ver essa parte de paiol, não, mas acredito que tenha armamentos leves, né? Tem uma escoteria lá que fica os fuzis, assim, sabe? E aí tem um cara que cuida lá, armamentista e tal, e faz todo dia não, mas tem uma rotina que é feita a contagem, munição, de armamento. E aí se toca um PSO, que é um plano de segurança orgânica, invasão, aí todo mundo tem um plano para chegar lá na escoteria, abrir, pegar os fuzis, se vestir, também tem o colete, o capacete. Por exemplo, tem um vigia também. O vigia, ele fica assim, o navio ele tá atracado, vamos dizer, com a proa por um lado, e aí, por exemplo, bombordo e starboard é direita e esquerda, né? Para mais claro, a esquerda tá virada para o mar. Aí tem que ficar um vigia na porta do navio do lado esquerdo, né, que é o bombordo, virado para o mar com fuzil e colete e capacete, vigiando, porque alguém pode invadir por aquele lado, entendeu? Então sempre fica quando do lado oposto do navio fica um cara vigiando com o fuzil. E aí tem a escoteria. E não duvide, tem muito pescador ali perto da área. Cara. Então os caras têm que viver chamando a atenção, mandando o pescador embora. Pô, se o pescador estiver vendo assim o podcast, pelo amor de Deus, não fica ali perto. Transforma a vida de todo mundo em inferno. Transforma em inferno, né? Porque assim... Por quê? Porque eu imagino que o pescador A gente vê vários relatos de quartéis que são invadidos para pegar armamento do quartel e tal. O cara pode um quartel, velho, aqui. Acontece, pô. Acontece bastante para roubar armamento. E o navio chega... que acontece, mas para pensar, o bom senso não é isso que eles falam. Quero roubar algum lugar, vou roubar um quartel militar, velho. Onde tem arma, né, cara? É mais barato roubar um quartel do que comprar arma. Precisa um cacetado de... mas bom senso, o cara nunca tem. Às vezes o pescador, porque perto do navio tem muito peixe mesmo. Só que, poxa, aí o cara tem que ficar chamando a atenção, mandando o cara embora. Por favor, sai daqui, sai daqui. Isso que não pode, antigamente, pelo que me falavam, dava para ligar água e jogar água nos caras para sair, mas hoje em dia não pode, porque filmam, o celular pega. Eu já vi relatos que atiraram na água. Tipo assim, tu tem aviso, assim, você tem que avisar. Sim. Aí você avisa, aí você pega uma fonoclama, aí você faz várias coisas e tipo, chega numa última você atira na água. Aí já aconteceu, acho que uma vez que atiraram na água, acho que até atiraram num pescador. Assim. No cara, acho que até uma vez atiraram na água e pegou no cara, assim. O problema é que aí machuca alguém, pronto, aí muda todo o procedimento. Então, na verdade, assim, o cara tá sempre sendo vigiado. Mas muitas vezes, assim, você tem que ter bom senso também de, pô, o cara, o que eu vou tomar ação? Tem gente que prende um pescador. Chega ali e vai prender ele. Cadeira. Pode, que tu tá na área militar. Não, dá pra entender que sim, mas é curioso. É curioso, e já aconteceu. Já aconteceu de pescador ter problema na lancha, por exemplo, no Semasm, e cair no Semasm pedindo ajuda. Aí, pô, o cara tá transformando a vida no inferno, aí ele vai lá e para porque quebrou a lancha dele e ele tá parado. Daí você tem que pegar o cara, botar na sala de estado, aí aprender a lancha, chamar a capitania dos portos. Então, assim, dá muito trabalho. Eu entendo a vida do pescador que é difícil, mas a marinha em si não é muito tolerante com pesca, não. E pro navio é muito chato. Muito chato estar o pessoal ali em volta e tá sendo cobrado, né? Tanto fé demais. E aí? Isso aí. Show? Alguma coisa? Não, foi legal. Foi... várias curiosidades, várias falas aí. Engraçado, né? Eu só acho que eu não trabalhei muito com fuzileiro, né? O fuzileiro é que realmente... O engenheiro tem pouco contato. Então, certo. Se fizer o QCFN, aí você vai ter muito contato com... Vai ter muito contato.
Sim. Nunes, obrigado, cara, por ter vindo aqui, compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. Quer deixar um recado final pro pessoal? Pô, eu queria deixar um recado, principalmente primeiro para minha turma da EPK, né? Porque os caras ficam chateados quando não falam, né? Tem que falar que a turma Crux foi a melhor turma da EPK. Olha, os caras já ficam de 2001, da EPK de 2001. E também agradecer não só vocês pela oportunidade, mas a Marinha também, porque foi um período de muito crescimento, que eu aprendi bastante, que foi um período que o mercado não estava bom e que a Marinha te deu essa possibilidade de trabalhar junto com ela, de aprender com ela também as coisas que a gente aprendeu a lidar com coisas que eu nunca conheci, nunca teria tido a oportunidade de trabalhar na parte naval se não fosse pela Marinha, como engenheiro mecânico, não era algo que eu pensava na minha vida, e que abriu muitas portas também para mim, e deixar um agradecimento à Marinha do Brasil e também à FAB, que pela parte do ensino também, e pelas boas lembranças da FAB. Para pensar, quase que ele pediu música no Fantástico, passando nas forças, né, cara? Ele passa no exército. Colégio Militar do Exército. Quem sabe ele faz doutorado no IME? Aí. Não, tô fora. Doutorado eu não faço em lugar nenhum, eu já cansei já. Não dá para mais estudar essas coisas. O mundo acadêmico é muito específico. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Faz o encerramento, cara. Você fez a introdução, começou, termina. Galerinha, esse aqui foi mais um 01Cast. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like aqui, comenta aqui se você tem alguma dúvida para o Nunes que a gente passa para ele, ou eu mesmo respondo, estou respondendo aqui embaixo também nos comentários. Obrigado, segue a gente nas redes sociais, @concurseiro01_oficial, se inscreve no canal, acompanha a gente nos stories, eu tô lá, a Maria tá lá, o Gui tá de vez em quando, vê nossas lives. Segue a gente, acompanha a gente por aí. Compartilhe o podcast com um amigo. Compartilhe o podcast com um amigo. Manda para aquele seu amigo ouvir as histórias do Nunes aqui, a do Nunes, porque foram bem características. Comenta aí, engenharia elétrica é a melhor engenharia. Não, comenta não, porque não faz sentido, você estará errado. Nos provou que a Marinha considera a mecânica melhor. Está provado. Na opinião dele. Na opinião da Marinha. Aqui, na opinião da Marinha. Fazer um embasamento técnico aqui dos dois lados, a gente vai ver uma história diferente, com certeza. Na opinião da Marinha, você sabe que a mecânica é melhor. Então, ficando com isso de ponto final. Valeu, um abraço e até mais. Até o próximo 01Cast, galera.